Deixa eu começar a Eu gravar. quero ter uma régua também, ué. Oxi. Quando você for professora ou for mãe, aí você usa a sua régua. Pronto, vamos lá. Bom dia a todos. Hoje é dia 3 de setembro, tá? A gente está fazendo essa aula em reposição à aula do dia 24 deste mês, certo? O tema da aula continua a ser ambiente organizacional, tá? E hoje vamos falar sobre as estratégias de gestão em relação ao ambiente organizacional, tá? Continuando a partir do assunto dado na última aula, tá? E aí vou fazer aqui uma apresentação. Pronto, certo? Em que se observa o seguinte: o ambiente ele sempre terá algum nível de inconstância, certo? E quanto maior essa incerteza, maior deve ser o cuidado dos administradores, certo? Ao tomar suas decisões. E aí, maior deve ser também o cuidado em verificar sempre a relação do que acontece lá fora, que vai poder repercutir na empresa, certo? Para isso, os estudiosos eles já nos presenteiam com algumas possibilidades de estratégias de gestão, tá? Para que possamos ter esse cuidado com o ambiente, tá? Então, quanto mais incerto o ambiente, mais devemos ter cuidados. E aí, os autores eles colocam o seguinte, que as estratégias elas podem ser de monitoramento, de adaptação ou de reação a esse ambiente, certo? Então, aqui eu pergunto aos senhores e senhoras, senhoritas, que estratégias, o que é que vocês podem falar sobre essas estratégias de monitoramento, adaptação e reação? Alguém se candidata espontaneamente? Ou compulsoriamente? Ninguém? Sério mesmo? Cruz credo 3 vezes. Vejam, a estratégia de monitoramento, o próprio nome já dá uma dica para a gente, né? Que é o quê? Olha, a gente vai ficar monitorando o que acontece. Olhando. Com base em quê? Com base em imaginar que estamos com algum tipo de tranquilidade econômica, tá? Não é total tranquilidade, né? Mas algum tipo de tranquilidade econômica, que no momento talvez não tenha nada fortemente ameaçando os nossos negócios, tá? Então, num ambiente assim, o que é que a gente consegue? A gente consegue ficar de olho, tá? Então, por exemplo, a gente consegue verificar nuances no comportamento do consumidor, tá? Nuances do tipo, olha, será
esse seria o controlar, né? Vejam, quando a gente fala de consumidor, a gente consegue ter um pouquinho de controle, porque muito do que o consumidor pensa pode ser reflexo do que algumas ações da empresa promoveram, né? Então, por exemplo, campanhas publicitárias, a gente consegue, certo, de algum modo, se comunicar com o consumidor e ter até algum nível de influência, sim, no consumidor, tá? Então, são aspectos que a gente consegue ter um controle. Por exemplo, fazer com que os nossos consumidores nunca nos esqueçam, estejam sempre se lembrando da gente. Exemplo, uma das coisas que a Coca-Cola faz de muito bem feito é o seguinte: normalmente ela faz campanhas publicitárias o ano todo, não só em períodos como Natal, como Dia dos Namorados, essas datas mais festivas, tá? O que é que ela faz? Ela tem campanhas que, mesmo que não tenha nenhum lançamento de um novo produto, mas ela está mantendo aquilo na mente do consumidor, dizendo: olha, eu estou aqui, olha, eu existo, sabe? As vendas podem estar excelentes, ela continua fazendo a campanha para manter as vendas excelentes. As vendas não estão tão bem, aí ela, estou aqui para melhorar. Então, normalmente, durante o ano todo, a gente ouve ou vê algo relacionado à Coca-Cola, certo? Então, até quem não toma refrigerante não gosta, né? A gente vê que, olha, se fizer uma pergunta, qual é o, o refrigerante que você se lembra primeiro quando se fala em refrigerante? Você vai ver a maciça maioria vai dizer o quê? Coca-Cola, tá? Mesmo que no Brasil a gente tem um refrigerante tão bom como que é o Guaraná, tá? Então, vejam, numa questão de monitoramento, o monitoramento serve para a gente estar vigiando o que acontece, certo? Por quê? Porque, de repente, a gente pode começar a perceber, mesmo que pequenas, mas algumas mudanças no ambiente, que vão poder afetar os negócios da minha empresa, tá? Então, é preciso que a gente fique de olho para a gente não ser pego de surpresa, certo? Não sermos pegos de surpresa. Esse dos principais motivos do monitoramento. Existem dois tipos de monitoramento. A estratégia, aliás, de estratégia de monitoramento. A gente trabalha com o que a gente chama de inteligência competitiva, tá? O que é essa inteligência? Inteligência é a parte de informação, tá? Vocês já devem ter ouvido falar em, eu trabalho com a inteligência da polícia. Que é? Não é relacionada ao trabalho da polícia ali, que fica cuidando, vigiando nas ruas, não. É o trabalho interno, tá? Onde esses policiais, eles captam informações, estão montando todo o ambiente, pegando informações, e a partir dessas informações, eles criam táticas, né? Ou eles estudam o comportamento de alguns setores ou de alguns cidadãos, tá? E eles
cuidam de planejar tudo, certo? Então, é a parte, vamos dizer assim, da polícia ou de um órgão em que de pensar, precisa das informações, tá? Então, é esse setor que prepara a organização para a ação, tá? Então, quando a gente fala setor de inteligência da empresa, inteligência competitiva, principalmente quando vem com o termo competitivo, que significa concorrência. Então, é uma inteligência voltada à minha empresa estar cada vez melhor posicionada em relação aos concorrentes, tá? E essa inteligência competitiva, ela geralmente tem o apoio de redes informais, tá? Redes informais como? Eu tenho um amigo que conhece alguém de uma outra empresa, pode passar uma informação para mim, sabe? Ou eu tenho um amigo que trabalha na associação de empresas do meu setor e que, de repente, pode me manter informado, me dar uma informação de primeira mão sobre algo que está acontecendo no setor, sabe? Eu posso conhecer algum deputado ou alguém que trabalha no Congresso Nacional, e aí ele me pode dizer, olha, acabou de entrar agora na lista para votação um projeto de lei sobre aquele assunto que você tem interesse, certo? Então, são coisas que não é só captar as informações que tem na internet, tá? A gente utiliza essas redes de apoio informais também. Além disso, a empresa, principalmente de pequeno porte, ela pode ter contato com produtoras de clippings e consultoria. Tá? O que são produtoras de clippings? São organizações, às vezes até empresas de consultoria próprias para isso, que elas captam as principais mensagens, informações que sobre uma área de negócios, sobre tipo comportamento do consumidor, pesquisas na área, tá? E aí a gente com um contrato com essas produtoras de clippings, elas podem passar para a gente informações do nosso interesse, tá? Por por que, então, essa empresa de pequeno porte não tem um setor de inteligência? Porque o setor de inteligência significa um custo, tá? É um investimento, mas é um custo grande que empresas de pequeno porte, microempresas e tudo, não tem condição, tá? Então, isso só é possível de grandes empresas acima, certo? Mas pagar um valor mensal e tudo, negociável com produtores de clippings, pode ser possível sim para empresas de pequeno porte. Talvez não seja para empresas tipo microempresa, um MEI, tá? Mas aí se trabalha com o que se pode, não é isso? Lembrem-se sempre. E tem empresas de consultoria também, que podem estar sempre prestando essa assessoria a empresas de pequeno porte, tá? Além disso, isso foi de estratégia de monitoramento, né? Existem as estratégias de adaptação. Nesse caso, o que é que acontece? Quando é que a gente usa esse tipo de empresa? Quando usa esse tipo de estratégia, perdão. Quando há alguma mudança no ambiente que vai nos afetar, então o que é que a empresa tem que fazer? Se adaptar, tá? Houve uma mudança significativa no aspecto tecnológico, no aspecto dos meus fornecedores. Ora, eu vou ter que me adaptar a isso, certo?
E como é que eu posso? Que estratégias eu uso em situações assim? Olha, os estudiosos nos dão 3 estratégias possíveis, né? A de transposição de fronteiras, as de parcerias interorganizacionais e, por fim, fusões e joint ventures. O que é isso, teacher? Vamos lá. No caso de transposição de fronteiras, tá? Ela se refere ao desempenho da empresa em relação ao ambiente externo, certo? E aí, como é que eu posso transpor fronteiras? Tá? Transpor as minhas fronteiras, ou seja, criar uma estratégia em que me permite pensar além da minha própria empresa, além dos muros das paredes da minha organização, tá? E aí existem 2 possibilidades. Uma é detectar e processar as informações sobre as mudanças ambientais, tá? E a outra é defender os interesses da organização perante o ambiente. Professora, como é que a gente pode fazer isso? Olha, as organizações, elas costumam ter suas associações profissionais, tá? Então, por exemplo, no ramo da construção civil, existem os sindicatos das empresas de construção civil, tanto a nível nacional como a nível de estados, tá? Existe esse tipo de associação para praticamente todos os negócios, tipos de negócios da economia. Tá? Então, existe isso para escolas, existe isso para farmácias, existe isso para hospitais, para construção civil, ramos de alimentação, para turismo, certo? Para quase tudo. E essas associações, elas têm como função divulgar, dividir informações importantes do setor para todas, tá? E também promover eventos de treinamento, eventos de discussão de assuntos importantes para a categoria, certo? E também de defender os interesses das organizações. Como? Vamos supor que na Assembleia Legislativa aqui do Estado da Paraíba estão verificando um projeto de lei que vai atrapalhar ou vai tornar mais elevado a despesas de uma organização, vamos dizer, de educação. A associação, tá? Ela vai trabalhar para tentar impedir essa lei de ser aprovada, defendendo os interesses dessa categoria de negócio, tá? Ou seja, por exemplo, essa associação, ela detecta e processa informações sobre mudanças ambientais. E ela também defende os interesses da organização, tá? Eu posso fazer isso por mim mesmo, no meu negócio mesmo, sem precisar de ser filiada a organizações? Pode. Associações, sindicatos, entendeu? Pode sim. Mas muitas empresas elas não têm condições financeiras para isso. Então, ela tem, conquista direito à defesa e tudo quando ela se filia a uma organização assim. Aí essa organização é que vai monitorar e que vai também defender os interesses, certo? Então, isso é a estratégia de adaptação através da modalidade de transposição de fronteiras.
Uma outra estratégia de adaptação são parcerias interorganizacionais. Como assim? Olha, durante muitos anos, tá? Da história do início da ciência da administração para cá, as empresas que concorriam entre si, elas não eram concorrentes, elas eram rivais, tá? Elas meio que se odiavam, tá? Então, não havia na cabeça de seus gestores a possibilidade de ação com empresa concorrente, entendeu? De jeito nenhum. Por quê? Puxa, ela briga comigo, ela quer produtos melhores que os meus, ela quer os consumidores para ela, em vez ela quer timar os meus consumidores, na verdade, né? Então, tinham essa mentalidade. Graças a Deus isso mudou, ainda não totalmente, tá? Mas quando a gente pensa em empresas de médio porte e grande porte, elas já, até por questão de sobrevivência, elas já perceberam que isso não é uma verdade. A gente pode até disputar consumidores no mercado, tá? Mas nós podemos ser parceiras em alguns pontos específicos, pontos que vão beneficiar as organizações parceiras. Então, essa proposta de estratégia de adaptação é isso, é formarmos parcerias, tá? Entre organizações. Vamos dar um exemplo. Hoje a gente vê muito redes farmacêuticas, tá? Então a gente vê que farmácias pequenas que só tinha uma loja, sabe? Que era uma farmácia só de bairro, que não tinha como competir com as grandes redes, né? Tipo Pague Menos, Drogazil, Rede Farma e outras redes aí. É uma rede, esses exemplos que eu dei são redes grandes, com muitas filiais e atuam em vários estados. E eu que tenho aqui a minha farmáciazinha, sem ser filial dessas redes, né? Estou aqui e preciso concorrer com elas, muitas vezes eu não tenho condição, né? Por exemplo, com aspecto de divulgação, publicidade, de estar imprimindo panfletozinhos com promoções da semana ou promoções do mês. Eu não tenho condição, né? Então, foram criadas algumas redes, tá? Que elas funcionam como? Elas fazem parte usam uma nomenclatura, né? Por exemplo, mas do lado eu boto rede tal. Essa rede tal é um conjunto, tá? Ela é formada por um conjunto de várias farmácias pequenas, certo? Várias farmácias pequenas. Mas que essas farmácias, elas se unem através de uma rede interorganizacional, tá? Que é essa que eu estou dizendo, e através dessa rede, elas vão unir esforços em quê? Em compras, em divulgação, tá? Exemplo, essas pequenas farmácias que integram essa rede interorganizacional, essa parceria, elas elas se juntam para comprar das indústrias farmacêuticas
em maiores quantidades. E aí, através dessa rede interorganizacional, elas têm poder de negociar com as indústrias farmacêuticas os preços dos remédios que compram, certo? Porque, por exemplo, a Pague Menos, quando compra, ela não compra para uma loja, ela compra um determinado remédio para todas as suas lojas. Então, ela compra muito. Quem compra em grandes quantidades, né, em atacado, tem um poder de negociar com a indústria farmacêutica pelo preço. Tá? As pequenas farmácias que compram poucas unidades só para ali, para a sua única lojinha, elas não têm esse poder de negociação. E aí elas acabam comprando mais caro e, consequentemente, revendendo mais caro para o consumidor. E aí o consumidor quer o quê? Quer o menor preço. Aí deixa de comprar na minha lojinha pequena e vai comprar nas grandes redes. Então, para eu poder concorrer com as grandes redes, eu tenho que fazer parte de uma parceria, sim, tá? Porque é essa parceria que vai comprar em meu nome com as grandes indústrias farmacêuticas. Então, o que é que normalmente acontece? Por mês, essa rede, vamos dizer, rede smart de farmácias, ela solicita a cada pequena farmáciazinha a lista dos remédios que quer. Aí, com base nisso, ela tem a lista da quantidade de todos os remédios que ela precisa comprar para entregar para as pequenas. Tá? Então, ela compra em grande quantidade, porque depois que compra, ela remete para cada uma das pequenas a quantidade que foi pedida. Entende? Então, se eu for comprar sozinha, eu não tenho poder de negociação. Quando eu e as minhas, vamos dizer, concorrentes nos unimos, certo? Aí a rede Smart vai comprar em grande quantidade e aí beneficia a todo mundo, né? Essas parcerias interorganizacionais também se unem para imprimir em gráficas possíveis promoções que elas podem fazer durante o mês. Aí imprime aqueles cartazezinhos, né, aqueles panfletos e tal, para divulgar. Então, nesse aspecto, vejam, eu estou trabalhando de forma conjunta com aqueles que podem ser meus concorrentes diretos. Eu posso ter uma farmácia aqui, nesse quarteirão, e a 2 quarteirões ter outra farmácia de uma outra pessoa, tão pequena quanto a minha, tá? Então, a gente concorre, sim, mas a gente não precisa ser rival, tá? Nós temos que ter amizade, né? Trocar informações importantes, certo? Para nos fortalecer, certo? Então, isso também é uma estratégia de se adaptar ao ambiente. E tem ainda a questão das fusões e joint ventures, tá? O que é fusão? Eu não sei se eu já falei para vocês nas aulas iniciais que existe aquisição e existe fusão, tá? Na aquisição, uma organização compra outra. E aí fica dona de tudo. Da que já era dona e da nova, que comprou, que adquiriu. Tá? Quando se fala em fusão, não é assim. Fusão é quando, após muita discussão, muita negociação e análise, eu vou me unir a uma outra organização. Tá? E aí a gente, unida, vai trabalhar de forma conjunta, mantendo os seus proprietários, certo? Cada uma vai manter
Eu continuo sendo dona da A e Kaline dona da B, tá? Mas a gente chega à conclusão de que a gente junta pode fazer muito, pode trazer benefícios para ela e para mim. Então a gente promove uma fusão, tá? Na fusão, normalmente as empresas mantêm seus nomes. Os meus produtos vão continuar sendo produtos A e o da Carlinhos produto B, certo? E aí a gente se une para nos tornarmos mais fortes. Então, isso também é uma da possibilidade de adaptação ao ambiente. Tá? E joint ventures? A joint ventures, ela acontece assim. Duas ou mais empresas se unem, tá? Mas elas se unem diferentemente da fusão. Da fusão, as duas empresas podem trabalhar até com os mesmos produtos, tá? Até com os mesmos produtos. Na joint ventures, costuma haver uma união para criar uma terceira empresa, tá? Então, por exemplo, se empresas uma joint venture, tá? Então, essas 5 empresas vão se unir. Elas serão sócias, tá? Numa sexta empresa. Cada um continua cuidando e administrando seus negócios normalmente. Mas elas combinam de criar uma sexta empresa, e aí nessa sexta empresa, elas serão sócias, certo? E vão combinar, tá? Vão compartilhar conhecimentos, know-how, tá? Para um produto ou para novos produtos ou serviços da sexta que nenhuma das 5 tem agora, tá? Então, a Joint Ventures vai ser uma sociedade dessas 5, tá? Que cada uma vai compartilhar os seus know-hows, tá? Mas para oferecer um produto ou um serviço diferente do que cada uma tem. Porque não pode ser um serviço que algumas já têm. Senão a Joy Ventures vai concorrer com elas mesmas. Não tem sentido, tá? Então, elas vão se unir para oferecer um produto ou um serviço diferente. E esse produto ou serviço diferente, para ele poder acontecer, vai precisar que cada uma entregue uma parte do seu conhecimento, ou seja, são conhecimentos ou produtos delas que vão complementar entre si para poder formar a joint venture. Certo? Então, cada uma tem alguma característica forte ou algum produto, certo? Ou alguma matéria-prima que vai oferecer para a joint venture, para oferecerem um produto ou um conjunto de produtos diferenciados do que cada uma faz. Então, não pode ser um produto que concorra com elas. Tem que ser algo que a junção das 5 vai formar isso aqui. Tá? O evento ainda tem uma característica, uma outra, que é o seguinte: ela pode ser por prazo determinado ou sem prazo nenhum. Deixa aí a correr indefinidamente. Certo? Se alguma empresa depois quiser sair, aí certamente vão precisar rever e tudo para saber da possibilidade de as 4, certo? Poderem trabalhar juntas, tá? Alguém levantou a mão e eu não vi o nome.
Sim, o Juan está aqui falando, né? Tipo Itaú Unibanco. Eu agora já não sei o que você fala, se foi em relação à fusão, à aquisição. Veja, Não, professora, no Raul. caso foi a fusão. Em 2008 elas se fundiram e mantiveram os nomes. Ah, tá. Tem certeza que foi fusão, não foi aquisição? Não, foi fusão. Quase certeza. Pronto. É, a Natura e a Avon, o que aconteceu, pelo que eu sei, não foi fusão, foi aquisição. A Natura comprou a Avon, tá? Até onde eu sei. Então, isso é aquisição, tá? Mas no caso do Itaú Unibanco, segundo Juan, foi uma aquisição, tá? O caso da Sadia com a Perdigão, tá? Aparentemente foi uma fusão, tá? Mas vejam, uma característica também na aquisição é o seguinte: como eu me torno dona da empresa, tá? Eu posso escolher manter o nome que ela já tinha ou transformar tudo no nome que eu quero, no nome da minha, certo? Então eu tenho essa faculdade de escolher um ou outro. Na fusão, os nomes mantêm, tá? Porque eles podem depois decidir não manter essa fusão, desfazer, certo? Então, eu tenho muita dúvida sobre a junção da Sadia com a Perdigão, se foi compra ou foi fusão, certo? Mas a da Natura e a Avon, até onde eu sei, foi uma compra. Tá? O que eu lia na época era que a Natura comprou a Avon, certo? Como o Boticário comprou The Body Shop. Que mais? O caso da Ambev com uma indústria europeia foi uma fusão, tá? Que agora é Ambev e não, agora é Inbev, tá? O caso da empresa de aviação TAM com a chilena Lanchile, tá? E aí as duas se fundiram, não foi compra, uma não comprou a outra, certo? Elas criaram uma fusão. E aí nessa fusão ficou Lan-Tan, tá? Lan, que era Lanchile, com a TAM. Então ficou Lan-Tan, tá? Então, qual é, por exemplo, o benefício dessa fusão? É que a LAN do Chile, ao se fundir com a TAM, de começar a utilizar suas aeronaves para voar aqui no Brasil, tá? E aí ela aumentou o campo de atuação dela, que era restrita ao Chile, agora é Chile e Brasil. E no mesmo sentido aconteceu com a TAM, que era restrita só ao Brasil, e agora a TAM voa Brasil e Chile, tá? Então, pronto, a Sadia Perdigão pertence à BR Foods, exato, Juan, certo? Então, elas podem ter criado a BR Foods para administrar a Sadia Perdigão, provavelmente num negócio de aquisição, tá? E aí eles decidiram manter as duas marcas, Sadia e Perdigão, porque as duas marcas elas são fortíssimas no Brasil, tá? Fortíssimas. E aí tem alguns produtos que são
iguais, mas para a Sadia e para a Perdigão é interessante que haja ainda essa concorrência, tá? Entre seus produtos. E que... Porque tem gente que preferia do jeito que era a Perdigão, e tem outros que preferiam Sadia. Então, para continuar atingindo a esses públicos, né? Então, houve isso. Então, esse tipo de estratégia de adaptação, certo? É uma negociação, tá? Em que as partes têm que sair ganhando alguma coisa, certo? Por isso que não entra a aquisição aqui, tá? Porque a aquisição não vai ser... Pode ser uma estratégia de adaptação, mas veja, é uma estratégia muito boa, tá? Você compra e você vai assumir o que é bom e o que é de ruim, tá? Para atuar tudo sob seu comando. Na fusão e na joint venture, certo? Precisa ter uma forma de controle, tá? De administração conjunta, tá? Uma administração conjunta, que a qualquer momento pode ser desfeita. Na aquisição, não. Você comprou, pagou, acabou-se. Você não vai poder depois desfazer, certo? Isso é possível nas hipóteses em que o contrato tem alguma ilegalidade ou aconteceu alguma coisa que é passível da justiça, né, desfazer a compra. Mas em fusão e joint venture, normalmente, cria uma administração superior para administrar essa união, certo? O que mais? Vamos analisar agora as estratégias de reação, certo? Reação a esse ambiente incerto. Vejam, nós vimos o que é monitorar, nós vimos o que é nos adaptar, e agora estamos vendo como podemos reagir. Existem todas essas opções aqui de estratégia de reação, tá? Como também podem surgir novas ideias. Não é, assim, impossível. A gente pode ter ideias novas que vão nos ajudar. Nessa estratégia de reação, tem ação de relações públicas. Como assim? Geralmente, a gente vê isso em grandes e multinacionais, né? Tem um setor de relações públicas, ou pelo menos um funcionário de relações públicas, tá? Que ele funciona que é a forma da empresa se comunicar com o seu ambiente externo, tá? Então, quando a empresa quer fazer um comunicado, geralmente o faz através do seu setor de relações públicas, tá? Ou do seu líder de relações públicas, que vai à frente dar notícias, tá? Vamos dizer assim, é o porta-voz da empresa. Não precisa necessariamente o dono ou os sócios aparecerem, tá? O porta-voz vai à frente, pode pedir uma coletiva de imprensa para emitir um comunicado, e aí vai esse, que é o principal representante das relações públicas. E ele vai lá, passa em nome da empresa, certo? Então, vejam, a gente vê isso, os governos têm, geralmente, esse porta-voz, né? Tem até um nomezinho específico para isso, que eu não estou agora lembrando, certo? Que mais? Algumas empresas, por exemplo, no caso que eu citei ontem, da Parmalat, que houve
um lote vendido de leite que tinha ácido, tinha uma substância errada, nociva à saúde, né? Então, normalmente, eles pegam essa pessoa de relações públicas da empresa, e é essa pessoa que vai dar entrevistas, é essa pessoa que vai falar com a imprensa, fazer uma coletiva de imprensa, sabe? Geralmente, por exemplo, lançamento de novos produtos. Então, tem nas empresas grandes, eles fazem assim uma festa, né? Grande para o lançamento de um determinado produto. A gente vê isso muito em carro, tá? E aí a empresa lança um modelo novo, aí vai lá apresentar e tal. Geralmente, esse relações públicas é aquele que é a cara e a voz da empresa. Pode aparecer o dono ou um outro diretor? Pode, tá? Se quiserem. Mas normalmente tem um diretor qualquer, mas tem aquele que fala. Por quê? Porque ele é especialista nisso, tá? Ele, quando fala, ele sabe o que deve falar, quando deve falar e a quem falar. Esse é o trabalho dele, certo? E quando um dono de uma multinacional ou algum diretor vai dar uma entrevista e tal, primeiro conversa com o profissional de relações públicas, que vai orientá-lo sobre o que falar, tá? Então, muitas vezes, essas entrevistas e tudo, já conversou com relações públicas antes, tá? Para saber o que falar, o que não falar. Então, isso acontece muito em escândalos, quando a gente vê aquela pessoa pedindo perdão, desculpas porque agiu errado, foi imprudente e tal. Oh, ele já treinou, repetiu aquilo não sei quantas vezes com o profissional de relações públicas, certo? Então, uma estratégia de reação é utilizar ações de relações públicas. Uma outra também são ações de responsabilidade social, tá? Então, a empresa foi envolvida em um escândalo, e aí ela precisa mudar a opinião da sociedade sobre a sua empresa, tá? Então, ela vai começar a criar projetos na área de responsabilidade social para melhorar sua imagem, certo? Então, vai começar a todo mês, vamos dizer, adota nesse projeto, adota uma escola pública, adota uma creche, tá? Adota uma rua e fica responsável por deixar essa rua sempre bem bonita, bem iluminada, florida, numa escola, mantém a escola sempre limpa, se possível faz reformas, ajuda nos materiais que a organização, a escola precisa, tá? Mesma coisa com uma creche ou com um lar de idosos, ou instituições com crianças abandonadas, certo? Então, geralmente se vincula isso a trabalhos de igrejas, né? Para melhorar sua imagem, já que sua imagem sofreu algum risco, né? Ações legais, claro. Sua empresa é, está sendo caluniada. Você pode entrar com um processo, tá? Porque tal jornalista falou isso, ou tal concorrente falou, ou consumidor também. E aí você entra com medidas legais, tá? Para impedir que elas continuem falando. Você pede indenização por danos morais também, tá? Porque no momento em que você é acusado de alguma coisa, principalmente quando você é inocente, tá? Você precisa se defender
senão aquela mentira vai ser acreditada por todo mundo como uma verdade. Tá? Então, se você fica calado, sabe aquele adágio popular, quem cala consente? Parece uma besteira. Ah, nada, é só esse jornalistazinho aí querendo confusão e tudo, a gente não vamos se preocupar com ele, não. Mas, de repente, as pessoas começam a acreditar nele. Isso é perigoso, né? Ações políticas, também. Né? Na aula passada e retrasada, eu falei disso. Tá? Vai sair alguma decisão que pode impactar diretamente no meu negócio? Eu vou lá e tento fazer o famoso lobby, né? Com os políticos. Nos Estados Unidos, existe, é permitido isso de lobby, é institucionalizado e permitido. Aqui no Brasil, não. Tá? E aí, a gente sabe que, mesmo que a gente não haja de má fé, mas a gente pode marcar audiências com os políticos, conversar a respeito, mostrar, por exemplo, que tal ação vai ter tais consequências e que isso pode ser prejudicial para a sociedade como um todo, para uma parcela da sociedade. Tá? Isso não é exatamente um lobby, tá? Como é o que acontece nos Estados Unidos, porque aqui não é permitido. Mas nada impede, certo, de que a associação da empresa que eu trabalho vá conversar com os políticos e mostrar, olha, por isso, não é interessante aprovar. Tá? Porque no lobby existe mais alguma coisa assim. Por exemplo, a gente vê muito aqui no Brasil também. Determinadas categorias de negócios no Brasil, eles ajudam a eleger candidato A, B e C. E espera que esse candidato, se elegendo, vá defender a qualquer custo os nossos interesses. Se ele vai defender nossos interesses, isso não é errado. O errado é ele defender acima de a qualquer custo, entendeu? Mesmo que ele perceba que vai ser danoso à sociedade. Aí isso é que é errado, certo? Mas você conversar, ir lá com seus argumentos, né? Porque você não vai chegar e dizer assim, ah, cara, vê aí, não quero que aprove, não. Vai prejudicar a minha empresa. Pronto. Gente, pelo amor de Deus. Né? Libera aí que eu te dou uma grana. Não. Agora, se você chega com argumentos sólidos, fatos, resultados de pesquisa e diz, olha, por isso, você pode convencer certos políticos de que a aprovação ou desaprovação de determinado projeto de lei não é bom como se pensava a princípio. Então, isso é possível. Tá? Cooptação. Na cooptação, nós vamos tentar trazer para o meu negócio grupos que podem me ajudar a melhorar minha imagem, a fortalecer meu negócio, tá? Então, eu vou captar, né, alguns grupos de interesse para me ajudar a reagir a determinadas situações. Tá? E temos ainda as coalizões ou associações, que foi o que eu falei para vocês antes, né? Que elas não só podem ajudar no monitoramento do ambiente, né? Como elas ajudam a gente a reagir, nos defendem. Então, eu posso realizar coalizões com algumas outras empresas ou através da própria associação da categoria
econômica de negócio que eu participo, tá? Então, essas são as principais estratégias em relação ao ambiente ao ambiente organizacional. Por fim, vejam, precisamos fazer uma análise dos stakeholders, né? Em aula anterior já expliquei o que significa stakeholders, né? E aí é preciso, vejam, nós temos os stakeholders internos e os externos, né? Então, nesse ambiente incerto, do ambiente do aspecto externo, a gente, para se relacionar bem com esses stakeholders, a gente pode fazer isso através de parcerias ou alianças, tá? Parcerias costumam ser não tão formais, tá? Mas a gente também tem parcerias formais, né? Então, quanto maior meu negócio, mais formalidade a gente usa, tá? E alianças. Nós temos também um profissional ou um setor dentro da organização que cuida especificamente de gerir essa relação com os stakeholders, tá? Para que não haja atrito, divergências, para a gente manter uma relação saudável. E existe a possibilidade de monitoramento das fronteiras, que foi aquela opção que eu já falei, certo? Que nos ajuda, que nos mostra tendências, que nos mostra possíveis mudanças de comportamento de clientes, de fornecedores, de bancos, de parceiros, de empresas de comunicação, tá? Então, tudo isso ajuda para analisar e manter uma boa relação com os stakeholders e com o monitoramento do ambiente. Vejam, monitorar o ambiente é essencial. É uma das coisas que a gente pode atestar após o estudo desse capítulo, desse assunto, tá? Então, quando chega o momento de tomarmos decisão, certo? Na organização, seja como dono do negócio, seja como um funcionário de uma empresa, a gente não pode deixar de considerar os aspectos ambientais, as informações que nós temos, certo? Porque lembrem-se, vocês serão administradores. Vocês não serão, não trabalhando, não vão trabalhar numa organização como meros curiosos, tá? Porque, olha, é preciso ser profissional em tudo que a gente faz, até para funções mais simples. Então, por exemplo, eletricista. Para ser um bom eletricista, não precisa ser um engenheiro elétrico. Aliás, engenheiros elétricos até muitas vezes não sabem detalhes específicos que muitas vezes um eletricista sabe, né? O engenheiro elétrico está mais relacionado a projetos, né? Não a ação específica de unir um fio com o outro, né? E tudo mais. O que é que acontece? Tem profissionais, tem pessoas ditas eletricistas que, na verdade, são apenas curiosos. A gente contrata para fazer um trabalho e eles fazem aquele trabalho da forma assim, bem ensino fundamental, tá? Ele não se preocupa se a ligação, se ele puxar um fio de determinado lugar para esse novo, ele vai atrapalhar o funcionamento dos eletrônicos da outra sala. O que ele pretende fazer é puxar um fio da forma mais fácil possível, tá? E ali, se é possível, ligar uma lâmpada. Daí liga a lâmpada e mostra, olha aí, eu fiz o trabalho. Aí eu, puxa, obrigado, pago, ele vai-se embora. Quando eu vou utilizar os equipamentos da outra sala, que foi um fio que veio de lá,
eu descubro que lá os equipamentos não estão funcionando direito porque diminuiu a capacidade, a potência de lá. Então, isso é um profissional curioso, tá? Um profissional sério, certo? Ele vai saber que não pode puxar um fio dali. Tem que trazer o fio de um outro local para que não atrapalhe o funcionamento do resto da casa. Ah, então ele vai ter que fazer um trabalho maior e vai sair mais caro. Pode até ser. Mas não vai atrapalhar o resto da casa. Tá? Ele sabe o que está fazendo. Ele vai chegar para mim e explicar, fazer eu entender a necessidade de buscar a eletricidade de outro ponto. Tá? Então, isso é um eletricista, um profissional mesmo. Então, é isso que vocês, é para isso que vocês estudam aqui no curso, para no final vocês serem um profissional de administração, saber que precisa analisar o ambiente, que suas decisões precisam estar baseadas no ambiente, seja interno, seja externo, tá? Porque é isso que profissionais, bons profissionais fazem, tá? Abro agora espaço para dúvidas. Comentários. Eu estou aqui falando, mas eu agora estou em dúvida se a minha internet caiu, alguma coisa, eu estou sozinha aqui. Porque nesse momento eu não estou vendo ninguém de vídeo aberto. Então, eu não sei se vocês estão se mexendo, se não estão. Valeu, Kaline. Então, tranquila até aqui. Pronto, tranquilo. Estão vivos, graças a Deus. Pensei que cada um tivesse recebido uma bala no juízo. Então, nesse aspecto, a gente encerra aqui o assunto ambiente organizacional, tá? E nós vamos entrar em um novo assunto, que é o assunto do capítulo 4, certo? Que diz respeito à tomada de decisão. Ó, se vocês não vão falando, eu vou passando assunto, tá? E aí eu pergunto agora a vocês. O que é exatamente tomar uma decisão? O nome já é autoexplicativo, né? Mas o que significa tomar decisão? E agora eu vou ficar aqui, esperando a participação dos senhores. Sim, tem iniciativa. Kaline. O que mais? Kaline, desculpa. É quando a gente tem que escolher entre alternativas para alguma coisa que a gente vai fazer, uma possível consequência na organização. É exatamente isso, tomar uma decisão sobre algo. Exato. Mas quando a gente só fala assim, tomar decisão, parece ser simples, né? Mas a essência da tomada de decisão é assim, a gente só pode tomar decisão se a gente tiver opções de escolha, certo? Então, por exemplo, eu quero ir, eu moro aqui em João Pessoa, e eu quero ir para Cajazeiras, tá? No sertão paraibano. Não sei quantos quilômetros de distância. E eu não tenho carro, vamos supor, né? Eu não tenho carro. E pergunto a vocês, para eu chegar, hoje é uma sexta-feira, para eu sair daqui de João Pessoa e chegar lá amanhã, porque eu preciso estar em Cajazeiras amanhã, tá?
eu tenho outra opção. Eu tenho opções para ir para Cajazeiras? Ou eu só tenho uma opção de ir para Cajazeiras? Porque se eu só tiver uma opção, gente, eu não tomo decisão. Porque já está decidido. Eu só posso fazer isso. Né? Então, por exemplo, qual é o que é que acontece para mim? Eu tenho que ir para a rodoviária, conseguir uma passagem que saia hoje ou que saia amanhã, para que eu viaje para Cajazeiras, porque eu não tenho carro. Tá? Não vamos entrar em detalhe tipo, professora, a senhora pode perguntar aos seus amigos se alguém vai, é só pedir uma carona. Não, desconsidere isso. Tá? Se eu sair, eu posso ir a pé? Até posso. Né? Mas eu não chego amanhã. De bicicleta? Eu não tenho bicicleta. Mas eu posso pegar emprestado. Pergunto, eu chego amanhã a Cajazeiras, saindo agora de bicicleta? Só se for o meu corpo, né? Os restos mortais de alguém levar, porque para lá. Só um minuto, Samuel. Maria Alice quer falar, tinha falado, levantada a mão. Licença, bom dia. Não sobre essa questão do exemplo, mas de uma coisa que eu me lembrei de uma aula passada, que a senhora tinha até falado que não existe uma decisão certa ou errada. Existe aquela que a gente pode tomar na melhor das opções que a gente tem, baseado no contexto que a gente está vivendo no momento, tipo, nas informações que a gente tem no momento. Aí eu achei interessante lembrar disso. Exatamente. É exatamente isso. Samuel? O que Maria Alice falou era justamente o que eu ia falar, né? Que me marcou bastante essa frase que a senhora disse. Justamente de que não há uma decisão certa ou errada, existe uma decisão e, independente da decisão que você tomar, consequências virão, né? O que a gente precisa fazer é analisar o ambiente e essa análise ela tem que partir de um princípio de bons questionamentos. Por exemplo, a senhora vai sair de João Pessoa para Cajazeiras, beleza. Qual é meu compromisso lá? Meu compromisso é super importante, eu tenho que estar o quanto antes lá. Então, será que valeria a pena pegar um avião até Patos, para de Patos ir para Cajazeiras, já que é um negócio mais rápido? E é isso. Independente da decisão que a senhora tomar, vão haver consequências. Cabe a gente ver se valerá a pena ou não, né? Assumir o risco e ver o que acontece. Então, é basicamente isso aí. Exato. Considerando que eu estou rica, né, para pegar um avião para ir para até Patos, né, e tudo, mas ainda tem o trecho Patos-Cajazeiras, né, para fazer. Então, assim, o que eu quero mostrar é, se eu só tenho uma opção, eu não tomo decisão. Eu vou ter que agir com o que é possível ali naquele momento, né? Agora, se eu tenho opções de solução, ou para qualquer coisa que eu vá fazer, então eu paro, reflito, tá? Eu reflito sobre as informações que eu tenho para tomar a melhor decisão. E essas informações, tá? Quando a gente toma decisão, elas não significam só as informações que eu vou buscar agora do ambiente para mim. Não significa só isso. Para tomar as minhas decisões, eu vou consultar também, o juízo, o cérebro. Em que aspecto? Eu tenho um histórico de vida. Então, eu já passei por algumas experiências. E hoje, a pessoa que eu sou é o resultado disso. Disso e das escolhas que eu fiz, tá? Então, eu já, por exemplo, eu posso ter passado por uma situação semelhante à que eu estou agora, tá? Tipo assim, eu posso ter uma experiência positiva ou negativa sobre isso. Esse tipo de informação, de experiência, sabe, que eu já passei, ela também é essencial no momento que eu tomo decisão. Tá? Então, lembrem-se, as decisões, as informações que eu preciso para tomar decisão,
elas tanto vêm de fora para dentro de mim, como as que eu já tenho aqui armazenada no meu computadorzinho, em alguns arquivos de experiências anteriores. Por exemplo, as decisões que eu tomo hoje são com base em tudo que eu vivi, que significa que eu tive vivi experiências do que eu li. Eu posso nunca ter passado por uma situação como eu estou agora, mas eu já li muito a respeito. Né? Sabe aquela história que os pais dizem, que a gente às vezes não entra por um ouvido, sai pelo outro, de que, olha, conhecimento ninguém tira de você? É a mais pura verdade. Uma vez que a gente adquire conhecimento por assistir, presenciar algo, ou por aquilo que a gente leu, ou por aquilo que alguém nos contou que passou por certa situação, aquilo está tudo armazenado aqui. Então, eu não posso tomar uma decisão desconsiderando o que eu já conheço, o que eu já sei. Então, eu utilizo isso também, tá? Para tomar decisões. Vamos ver aqui. A indecisão pode ser mais prejudicial do que uma má decisão, Adilson disse. Verdade verdadeira, Adilson. Na verdade, e ainda digo mais. Como experiência de vida, certo? Normalmente, nós sofremos mais quando a gente está passando pelo momento da indecisão, certo? Então, quando a gente decide por algo, dentre as opções que a gente tem, mesmo que não tenha sido a melhor decisão, mas a gente já sente um alívio, tá? Então, ficar demorando a tomar uma decisão, não sei, vamos deixar mais para frente, isso também é prejudicial, não só na vida pessoal, como da empresa. Certo? Pode atrapalhar muito o funcionamento da empresa. Quanto mais tempo a gente passar indeciso, mais sofrimento trará. Certo? Maria Alice, a gente só vai saber se as consequências foram boas depois que a decisão for tomada. Exato. A gente não tem garantia alguma. Tá? Por mais que todas as informações e as experiências pelas quais eu já tenho conhecimento, me dizem que é incontestável, que eu tenho que tomar a decisão A e não a decisão B, sabe? Mas ainda assim, por mais que eu tenha muita certeza de que a melhor decisão é a A, é a certeza, eu só vou ter depois. Certo? Não tem como ter certeza antes. Tá? Que também podemos mudar de solução caso tenhamos que tomar a mesma decisão em um outro momento, sim. Porque em um outro momento, a situação já é outra, o contexto já é outro. Eu posso até decidir pela mesma coisa e dar certo. Ou seja, repetir a mesma decisão e dar certo. Posso. Mas também existe um percentual alto de possibilidade de, ao repetir a mesma decisão, eu não ter o mesmo resultado. Bom, tá? E algumas decisões, elas não podem ser modificadas. Então vamos tentar ajeitar aqui as coisas? Em algumas situações vai ser possível. Se for, ótimo, né? Já ajuda até que a gente tome uma decisão com menos medo. Mas em outras situações não vai ser possível mudar, então, com as consequências mesmo. Às vezes um ponto final dói, mas uma interrogação, além de doer, enlouquece. Perfeitamente. Perfeitamente. Tanto serve para a vida pessoal como para efeitos de empresa, né? Pois é, filosofando aí. Então, vejam, em algumas situações, tá? A gente pensa assim, eu gosto de ter opções para escolher. Tá. Em alguns momentos é bom.
em outros, quando a gente tem muitas opções, complica a gente tomar uma decisão, sabe? Mas vejam, as opções nem sempre, a quantidade de opções nem sempre é decidida pela gente, tá? Então, o fato é que, em cada caso concreto, a gente tem que analisar isso, tá? O que é... E fazer uma lista, tipo, nem que seja mental, dos pontos positivos e negativos de decidir por opção A, B, C, D ou E. Tá? Então, é isso. Então, vejam, de antemão, já se sabe que tomar decisão não é fácil. Veja, a gente toma decisões o dia todinho para a nossa vida pessoal. Na vida empresarial, também, toma várias decisões. Tá? Seja como dono de um negócio, né, ou um funcionário. E aí é o seguinte, tem que se conviver com isso. Tá? É difícil, mas qual é a realidade de uma empresa? A realidade é que muitas vezes chegam momentos que a gente tem que tomar várias decisões ao mesmo tempo. Ou a gente não tem tempo de tomar decisão, de pensar. Isso é o dia a dia numa empresa, né? Tal decisão, eu tenho tempo. A maioria das decisões numa empresa, a gente não tem tempo. Então, a gente vai ter que tomar assim. A gente não vai ter tempo de, peraí, vou aqui no computador me informar melhor sobre isso para me ajudar a tomar a decisão. Muitas vezes não vai ter esse tempo. Por isso, tá? Que nessas situações, a gente apela mais, para o que tem aqui nos arquivos da nossa cabeça, do que a gente já estudou, do que a gente já ouviu falar, do que a gente já viu acontecer, do que eu li, certo? Então, essas serão as informações que eu terei no momento. E graças a Deus, os nossos neurônios são supersônicos, né? Para funcionar, e a gente consegue lembrar de um bocado de coisa assim em alguns segundos para ajudar a tomar uma decisão. Que poderá ser a melhor ou não naquele momento. Certo? Mas, olha, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Você não vai chegar assim, olha, eu quero demissão, porque aqui vocês não dão tempo de eu fazer minhas pesquisas direito, vocês ficam me cobrando informações assim, assado, e eu nem tenho tempo. As coisas na empresa acontecem rápido. Algumas situações a gente vai ter tempo de pesquisar. Por quê? Porque a gente trabalha com previsões. A gente não espera as coisas acontecerem para pensar sobre elas e tomar decisões. A gente precisa se antecipar. Por isso que a análise ambiental nunca pode deixar de ser feita. Para a gente estar sempre preparado para o que pode acontecer. Porque acontecendo aquilo, eu não vou ter que reagir ao que está acontecendo. Então, eu estou sempre monitorando o ambiente para me ajudar a tomar decisões, para eu prever situações em que eu vou precisar mudar algo, né? Decidir essa mudança, e aí eu não ser pego desprevenido, tá? Para tomar decisões. Certo? Professor, isso está parecendo meio neurótico. Quero trabalhar mais em empresa, não. Gente, na nossa vida pessoal, a gente vive passando por situações assim, tá?
A questão agora é que a gente vai ter que fazer isso dentro de uma organização, que lá a repercussão é muito maior, porque uma decisão, quanto mais alto no cargo eu tiver dentro da empresa, né, hierarquicamente falando, mais as minhas decisões vão ser pesadas e influenciar em toda a empresa. Né? Então, por isso que requer salários mais altos também, porque o grau de responsabilidade é grande. Tá? Mas as coisas funcionam assim. Certo? Então, cabe a nós nos capacitarmos cada vez mais para poder viver bem num ambiente assim. E esse ambiente assim é um ambiente de desafio, tá? Então, é legal essa questão do... A gente não sabe como vai ser na próxima hora, certo? Diga, Samuel. Eu não sei se a senhora viu no chat aqui, mas para quem não viu ou não sabe do que se trata, eu acho que todo mundo aqui já jogou Subway Surf, né? Aquele bonequinho que você vai desviando dos trens e tal. A senhora já jogou, eu acho. Todo mundo já jogou esse jogo. Subway Surf, aquele bonequinho que tem um guardinha correndo atrás de você e você vai desviando dos trens. Nunca jogou Subway Surf? Que estranho! Mas eu acho que muita gente aqui já jogou. E Talvez eu tenha nascido no século passado. Não, mas é um jogo antigo. É um jogo antigo. Mas para quem jogou, assim que a senhora mostrou o slide, eu pensei na hora. Tem total ligação, total ligação. Por quê? Porque você tem vários trilhos e você precisa tomar a melhor decisão com base no teu ambiente. Você tem que observar onde é que está vindo mais trem, onde é que tem uma rampa, por ali é melhor, por ali está mais vago. E aí, dentro da estrutura do jogo, né, se a gente imaginar o bonequinho como uma organização, a gente vai precisar ter esse monitoramento constante das locomotivas, né, que vêm ao nosso encontro, e também a gente vai precisar se adaptar à medida que o fluxo vai aumentando ou diminuindo. E eu acho interessante porque faz todo o sentido com o que a senhora está falando. E, de acordo com o que aconteceu atrás, né, a gente toma as decisões futuras. E se a tua decisão for certa, você pega uma mochilinha e sai voando e ganha um monte de moedinha. E se tua decisão for errada, você acaba batendo, tropeçando e o guarda te pega. E o guarda é justamente aquela ideia lá que a senhora falou do ritmo, né? Do ritmo de mudança, do dinamismo e a complexidade ambiental. Então, para quem jogou Subway Surf aí, a aula de hoje eu só consegui imaginar isso. Tudo que a senhora falava relacionava a Subway Surf. Pronto, muitos dos jogos que tem... Isso é um jogo eletrônico, Samuel? É um jogo de celular. Acho que a senhora deve ter jogado, só não lembra. Não, é que eu abomino joguinhos eletrônicos. Eita. Não tenho paciência de ficar na telinha de celular ou no tablet. Nesse aspecto, eu sou neandertal. Não tenho paciência. Eu gosto de jogo assim, de tabuleiro, de a gente sentar no chão, montar as coisas e ficar vendo a cara dos rivais, dos oponentes. Assim. Eu sou uma pessoa totalmente necessitada de convívio com outras pessoas, sabe? Então, assim, tanto é que, assim, para vocês terem uma ideia, eu vim a usar mais computador depois que eu me tornei professora, sabe? Porque o que eu pude fugir de computador, pense não aqui, eu fugi, sabe? Eu passei um tempo que eu tinha até ojeriza a computador, sabe? E aí, graças a Deus, isso passou, porque senão eu não estaria aqui hoje com vocês, né? Mas eu tenho... Assim, é porque eu nasci em 1999, no dia 31 de dezembro. Aliás, minto, eu nasci em 2000, no dia 31 de dezembro, sabe? Faltando 1 minuto para meia-noite. Então, eu sou quase século XXI, mas por causa de poucos minutos, eu ainda nasci no século passado, que foi no ano 2000, tá?
Então, aí, peraí, pelas minhas contas, eu não tenho mais 18, né? Eita, eu tenho quase 21. Tenho 20. Desculpa, é porque às vezes eu erro, sabe? Mas vamos lá. 65. Qual é o número da tua matrícula mesmo, para eu começar a lista dos reprovados aqui? Kaline Bernardo. Não precisa mais nem vir, viu, para a aula, querida? Tá, matrícula, número tal, tal, tal. Brincadeira, gente. Vamos lá. Esses jogos, sejam eletrônicos, ou seja, esses jogos de tabuleiro, que a gente precisa montar alguma coisa e tal, eles partem do princípio de trabalhar com estratégias. Então, aquele que melhor souber elaborar e aplicar sua estratégia, ganha jogo, sabe? Então, esses jogos todos, eu acho, assim, muito legais, porque eles, de alguma forma, fazem com que a gente raciocine, busque soluções, tá? Então, jogar é algo que faz muito bem. E por isso que se estimula tanto a crianças a jogarem. Porque para elas, mesmo no momento de brincadeira, e elas não percebem, elas estão aprendendo, certo? E a mesma coisa para a gente. A gente joga, e aquela brincadeira, só que a gente tem consciência de que está aprendendo, né? Aquela brincadeira ali no meio da diversão, a gente está aprendendo. Ah, minha filha, eu também acho très chique jogar xadrez. Deixa eu fazer inveja aqui para a Kaline, tá? Kaline, eu sei jogar xadrez. Desculpa. Nem me importo, vou aprender. E aí, no próximo semestre, a gente vai jogar. Se Deus quiser. Vamos lá. Então, tomar decisão não é tão simples, né? Mas não é impossível, porque a gente faz isso desde sempre. Né? A gente, às vezes, até decide o que comer, a gente vai para um restaurante self-service, a gente enlouquece, né? Dá vontade de pegar de tudo. Mas aí, será que a gente come tudo? Inclusive, os pratos em self-service, vocês já perceberam o tamanho dos pratos de self-service? São gigantescos. É uma estratégia da empresa. Como assim, professora? Quanto maior o prato, mais nós perdemos a dimensão do que colocamos no prato. Porque se a gente é acostumado a comer uma certa quantidade, tá? Que seja isso aqui, por exemplo, se eu botar num prato de sobremesa, enche o prato de sobremesa. Pode parecer que a gente está comendo muito. Se a gente bota num prato normal, caseiro de refeição, né, assim, de refeição, aí já fica assim, não enche o prato de refeição. Mas a gente sabe aquela quantidade, é o que a gente come. Mas quando a gente pega um prato muito grande, a gente meio que tem na cabeça a dimensão do prato que a gente costuma usar em casa. Aí o que é que a gente faz? Sem a gente nem perceber, a gente bota mais comida no prato. Mesmo que não aguente comer. E é isso que os restaurantes querem, que a gente bote mais comida no prato, porque aí no self-service você vai pagar mais, paga pelo peso, né, normalmente, e aí eles saem ganhando. Entendeu? Então, não pensem vocês que as coisas que acontecem por aí, ou como certas empresas têm. Só um minuto, que está acontecendo aqui um acidente.
Vixe, até aqui. Acidente, culpa de quem? Kaline. Kaline. Eu sabia que ia ser minha culpa. Tá vendo? Pois é, culpa de Kaline que me desconcentrou aqui. Eu vou abrir um processo contra a senhora, viu? Vou abrir um processo. Tranquilo. Vamos lá. Sim, não pensem que, por exemplo, as cores dos produtos é uma decisão aleatória, certo? As decisões de uma empresa, elas não podem ser aleatórias, tá? Então, vejam, se vocês, quando terminarem o curso, decidirem abrir um pequeno negócio, lembrem-se, a decisão de algo simples não pode ser uma decisão qualquer, certo? Então, por exemplo, vocês já ouviram falar sobre a psicologia das cores? Tem um livro, né, com esse nome? Ou não? Sim, baseado em estudos e tudo. O que é que essa psicologia das cores falam? Os psicólogos estudaram e descobriram que as cores, elas induzem, certo, nosso comportamento. E que e certas cores, elas têm significados, tá? Então, vamos lá. Eu acho até que já citei um exemplo assim, mas vou aproveitar o momento. Normalmente, as lanchonetes... Exato, Matheus. Exatamente. Tem relação direta com o nosso comportamento. Exato. Então, por exemplo, a cor azul, ela remete a um momento de paz, de tranquilidade, de serenidade, certo? Então, é interessante que, por exemplo, hospitais possam ter como a primeira cor principal é sempre branco, né? Mas possam ter azul claro nos quartos, porque aquele azul promove a ideia de um ambiente tranquilo, sereno, é uma cor saudável para alguém que está em recuperação. Também dizem isso em relação a verde, tá? Porque branco, num hospital, né? Qual é o símbolo do branco? Paz, nada de guerra, né? Tranquilidade. Mas, convenhamos, branco dentro de um hospital, né? Não traz paz, não. O significado do branco ali é para mostrar limpeza, higiene. Mas você está dentro do hospital, olha para um lado, tudo branco, 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 você fica nervoso. Porque você sente que definitivamente está dentro do hospital mesmo, né? E, por conseguinte, muito doente. Exato, Bárbara. A cor do McDonald's, que remete à fome, verde e amarelo. São cores quentes e que dão fome. Por que é que em shoppings existe especificamente uma praça da alimentação? Porque as lanchonetes e restaurantes não estão soltas aí por qualquer área do shopping. Tem um fundamento. Certo? Tem um fundamento. Quando você passa, de alguma forma, por uma praça da alimentação, esteja com barriga cheia ou não, já tem o odor que nos provoca fome. Tá? E tem a facilidade de todos estarem em um único local. Certo? Então, assim, todas aquelas que estão na praça da alimentação, elas não passam desapercebidas por nós. Né? Pronto. Qualquer lanchonete a gente vê verde, amarelo, em marcas de restaurante também, porque dá fome. Você pode encher a barriga, almoçar, jantar em casa, você vai para um shopping, seja pelo visual, pelo odor
e pelas cores, você acaba tendo fome e sente necessidade de comer alguma coisa. Certo? Para lojas de moda, dependendo do que tipo de roupa que você vende, também tem as cores adequadas. Tá? Cozinhas de restaurantes, lanchonetes, né? Por exemplo, o fato dela predominar branco é pela questão de limpeza e higiene. Que só assim é que se vê se o negócio está limpo ou não. Se a parede ou o chão forem brancos, né? Mas estudos mostram também que a cor azul em cozinha é bom. De preferência um azul claro, porque ninguém vai fazer um azul escuro, né? Porque no azul escuro a gente não sabe se está limpo ou não, mas o azul claro permite a gente ver. E o que é que azul faz? Afasta moscas. Certo? Afasta moscas. Moscas não gostam de azul. Isso é importante. Então, quando a gente vai, por exemplo, num self-service, que geralmente tem um tetozinho assim, ali onde ficam as comidas, e ali tem uma iluminação para ajudar a gente a ver bem a comida embaixo, né? O certo é usar uma lâmpada azul. Algumas empresas não sabem disso, mas é usar uma luz azulada, porque a luz azul afasta moscas. Sabe? Então, tem muitos detalhes. Então, por exemplo, decidir quais cores a embalagem de um dos meus produtos tem que ter, eu não escolho assim, escolhe aí qualquer uma. Qualquer conjunto de cores que você tá aí, tá bom. Não. A gente tem que saber quais são as cores mais adequadas para aquele tipo de produto. Né? Então, vejam, tudo que as empresas fazem, elas têm que ter um conhecimento anterior. Tá? A cor do boticário. A cor do boticário é majoritariamente verde, em alguns tons de verde. Tá? Uma das razões é porque verde dá uma paz, um verde claro também dá uma sensação de limpeza, de um ambiente agradável. O verde remete a produtos naturais, tá? Que o Boticário trabalha muito com isso também, né? Não tanto quanto a Natura, mas também é esse tipo de relação com o meio ambiente. E aí as cores dela estão relacionadas a isso, certo? Então não existe nada. Então, por exemplo, eu coloco a porta da frente da loja no canto direito, no canto esquerdo, ou eu boto no meio. Parece uma tolice, né? Mas isso também não é uma decisão assim, qualquer uma. Não. Certo? Dependendo de como sua loja será organizada dentro, você tem que saber onde melhor fica a porta. Tá? Qual é o lugar que vai facilitar para os consumidores entrarem na sua loja. Tá? Então, são muitos detalhes que, vejam, vocês, como futuros administradores, devem pensar em tudo. Como foi o caso também que eu disse, do exemplo do restaurante, de usar pratos gigantescos. Certo? E tantas outras decisões por aí. Então, isso é importante para que tomarmos decisões, tá? A gente toma decisões não só para resolver problemas, mas para aproveitar oportunidades também. Tá? Muitas vezes o pessoal diz, eu preciso decidir, tipo, para resolver um problema. Mas não, para aproveitar oportunidades também. Eu posso aproveitar ou não aproveitar uma oportunidade nesse momento. Se eu estiver em condições de aproveitar, ótimo.
Se eu não tiver condições, perco essa oportunidade. Tá? Porque numa empresa só se faz o que é possível, o que é coerente, o que é melhor para o desenvolvimento dela. E se hoje, 3 de novembro de 2021, eu não posso aproveitar uma oportunidade que surgiu, a melhor decisão que eu tomo é não aproveitar a oportunidade. Mas se daqui a uma semana as coisas mudarem para mim e essa oportunidade ainda estiver valendo, eu posso aproveitar. Certo? Então, vejam, é preciso que alguma coisa mude. Se eu não posso agora, é preciso que alguma coisa mude para que eu possa aproveitar depois. Né? É basicamente esse o entendimento inicial, tá? Do que é tomar decisão e de sua importância. Vejam assim, tomada de decisão, aspectos envolvidos em decisões, ambientes de incerteza, dificuldade em prever o futuro. Isso é o comumente no dia a dia das organizações. Tá? O que mais? A avaliação da eficácia da decisão é aquilo que já falei em aula anterior, vocês mesmos lembraram hoje disso. Que é o quê? A avaliação da eficácia é só depois de que a gente toma a decisão. Tá? E a depender do caso, não tem reversão, ou de difícil reversão. Tá certo? Mas o que é decisão? É justamente a escolha entre alternativas ou possibilidades com o objetivo de resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade, tá? Então, quando nós temos informações, a gente toma a nossa melhor decisão, tá? O que é que, no começo da história da administração, o que é que muitos empresários faziam? Decidiam eu acho que é melhor isso, eu acho que é melhor aquilo. Por não serem alertados, por não terem conhecimento de que é preciso se ter informações, tá? E aí, é isso o que muito diferencia vocês, quando se formarem, serem profissionais da administração, tá? Pelo todo do conhecimento que vocês vão adquirir durante o curso, de um que vai trabalhar como administrador, mas não é um profissional de administração, tá? Quem vai atuar como administrador sem ser um profissional da administração, tá? Ele pode decidir segundo alguns recursos assim, né? Apelando para uma cartomante, uma leitora de bola de cristal, apelando para os búzios, né? Apelando para os signos, para as estrelas, né? Apelando para os deuses, né? Criando altares, tá? Então, isso são o que eles fazem. O que é que cada um desses aqui traz de certeza para você? Eu espero que nada, né? Porque isso aqui são suposições. Nada contra quem acredita, tá? Mas aí você vai, por exemplo, uma pessoa que acredita, para cada decisão que vai tomar, vai botar búzios, vai recorrer a uma bola de cristal, vai consultar os signos. Tem muita gente, tá, que acredita no poder dos signos e só sai de casa depois de ler o seu signo daquele dia. Então, se no signo diz que você não deve tomar decisões muito importantes no dia, aquela pessoa não vai tomar decisões importantes do dia, mesmo sendo necessário. Mesmo ele tomar uma decisão
importante seja fundamental para a organização. Não, ele vai deixar para tomar decisão no outro dia, a depender também do que o horóscopo diz, tá? Então, nós não podemos nos basear, até porque nenhuma resposta advinda de, por exemplo, esses 4 exemplos que eu coloquei aqui, desculpe, mas nenhuma resposta dá garantia de resultado bom. Não temos garantia, tá? Podem acertar algumas vezes? Podem. Que bom que acertou. Mas também tem a mesma probabilidade de errar. Tá? Então, nós temos que apelar para questões mais racionais, tá? Então, vamos lá. As decisões são tomadas pelos administradores. Vejam, isso eu venho falando desde o primeiro dia de aula, em todos os níveis da empresa. No estratégico, no tático e no operacional. Tá? E também são exercidas em todas as funções da administração. Se toma decisões em marketing, em RH, em produção, em finanças e quantas mais houver. Certo? Isso não pode ser esquecido. Aqui mostra o ambiente de tomada de decisão, tá? Em que a gente já percebe, através de tudo que foi dito até aqui, que uma decisão significa uma escolha em detrimento de outra, tá? E pode ter resultados distintos, alguns muito bons e alguns não tão bons, né? Então, a gente, para facilitar essa tomada de decisão, tá? É preciso a gente imaginar esse ambiente, né, em constante, num grau de certeza, no grau de certeza do ambiente, tá? Ou de incerteza. E aí a gente divide esse ambiente em graus mais ou menos fortes, tá? Então, vai ter momentos que eu posso estar num ambiente de completa incerteza, ou num ambiente apenas incerto, mas que eu não tenho totalmente incerteza, tá? Ou num ambiente que é um meio termo, que é um ambiente nem certo, nem incerto, tá? Ou eu posso estar no momento que eu tenho certeza, mas veja, é uma certeza que eu não tenho totalmente certeza. Tá? Ou no ambiente em que eu estou muito tranquila, porque eu tenho certeza da disponibilidade de informação para cada alternativa. Tá? Então, eu analiso esse grau de certeza e incerteza para que eu possa tomar as minhas decisões. Tá? Mas o que é certeza? Tá? A certeza, olha aqui, nós, né? Eu tenho 3 opções de seguir, vejam as setinhas, e eu decido por uma. E vou lá firme e forte. Então, o que é certeza? É quando eu estou numa situação na qual toda a informação necessária para eu decidir se encontra disponível. Tá? E aí, isso me causa um momento mais tranquilo de tomar as decisões. Certo? Aline, a única certeza que eu tenho é que eu não tenho certeza de nada. Muito inteligente, Kaline. É isso mesmo. A nova versão da frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então, nesse aspecto, olha, quanto mais eu estudo, eu aprendo sobre um assunto, tá? Mais fica claro para mim que eu ainda tenho muito a aprender. Tá? Então, é essa base aí socratiana, né? Exposta por Kaline. Pois é. Já a menina, ela aqui no francês. O micro Kelly. Donc. Vocês estão me tirando o juízo. Gente, eu espero que tenha ficado claro, certo? Esse final do assunto sobre ambiente organizacional. E espero que esteja claro também essa parte inicial sobre tomada de decisão, tá?
Até porque, se vocês forem pensar direitinho, vocês vão perceber que tudo que a gente falou do primeiro dia de aula até aqui, a gente fala sobre administradores tomando decisões. Só que agora, nesse assunto, a gente vai especificamente falar só sobre tomadas de decisão, os perigos que nós temos, certo? Ao tomar certas decisões que às vezes a gente não percebe, tá? Qual é o processo mais indicado para se tomar decisões, tá? Então, tudo isso a gente vai analisar, e aí, qual é a tarefa de vocês? Lerem para aprender o conteúdo do capítulo 4 do livro, certo? Então, atentem. Na próxima aula, eu não vou ficar de blá, 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 não. Certo? Eu vou perguntar e vocês é que vão falar sobre os assuntos. Isso é aula, tá? Não existe mais aquela aula estilo ensino médio, que o professor fica, de blá, blá, blá. Não. Vocês estão na universidade. Então, agora vocês é que têm que falar para mim. O que vocês têm que trazer para mim são dúvidas, possíveis questionamentos. Não ficar esperando que eu fale blá, 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 como, por sinal, foi o caso de hoje. Então, estudem, tá? Vocês têm aí o final de semana, certo? Para se divertir, para descansar, mas também para estudar. Aluno universitário tira férias, e nas férias pode ter a opção de não estudar, de não aprender. Mas aluno universitário, durante o período, final de semana é para estudar também. Tá? Final de semana não são férias, não. Vocês têm que estar antecipando o estudo dos assuntos, não só da minha matéria, da minha disciplina, mas de todos os outros. É assim que vocês vão aprender mais. Tá? Então, assim, eu nem vou ficar mais repetindo esse discurso, que eu faço quase toda a aula. Mas é porque vocês estão reincidindo no comportamento. Tá? Então, não vou ser aquela professora chata todo dia. Gente, eu posso ser chata em outros motivos, tá? Mas para isso não, vocês, assim, são maiores de idade, por favor, estão aqui na universidade, então, vocês são responsáveis pelas decisões que tomam e pelas consequências dessas decisões. Ainda bem que eu tenho só 17. Minha filha, mas aqui, por exemplo, para resolver qualquer coisa dentro da universidade, deixa eu dizer que não tem papai, não tem mamãe, não tem vovô, vovó, irmãos, primos, tios que venham resolver. Quem assina com a UFPB são vocês, tá? São vocês. Receba. Então, E o quê? Receba logo esse fora. Pois é, quem toma a decisão na universidade é vocês. Nenhum pai, mãe, quem quer que seja, além de vocês, se responsabiliza pela atitude de vocês aqui dentro da universidade, tá? Então, comecem a se sentir, entendeu? Responsáveis pelas suas vidas a partir de então, tá? Não dá para enviar papai, mamãe, não, certo? Que às vezes acontece, né? Chega na coordenação, chega em algum lugar, chega o pai, porque aconteceu isso e tudo. A assinatura do pai ou mãe não resolve nada aqui, só quem resolve é a assinatura de vocês. Tá? Então, diga à sua mãe, mamãe, agora na universidade as decisões são minhas, as responsabilidades são minhas. Diga assim, eita, me lasquei, agora você é obrigada a crescer por causa da UFPB. É isso mesmo, certo? Então, as informações que a gente passa, tanto é que veja tudo que é relativo à universidade e envia para vocês, tá? Então, vocês, pelo menos dentro da universidade, têm que ser responsáveis, tá? Então, fica a dica, tá? Porque professora adoeci, se faltar não sei o quê, vocês vão mandar o pai ou a mãe falar comigo? Só se vocês estiverem
na UTI, em coma, que eu espero que isso não aconteça com ninguém, certo? E não tiverem como se comunicar, aí alguma pessoa vai, né? Olha, precisa avisar a universidade, aí vem e avisa a universidade. Mas vocês falando, só com um gessinho no braço, um gessinho na mão, o gesso não sendo na boca ou nas mãos, para impedir de teclar, só vocês, certo? Então, abram os olhos. Crianças, terminamos aqui a aula de hoje, tá? Vou até aqui encerrar a gravação.